Olá, eu sou Leandro de Souza e esse é o Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1, um espaço que te apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre as ações do Programa de Educação Tutorial Aplicando as Ciências Sociais, o PET-ACS da UFRR. E quem vai nos explicar tudo é a professora Meire Almeida, coordenadora do PET, e também a aluna do curso de Direito, Maria Luísa, que é petiana. Sejam muito bem-vindas ao Assunto é Gestão. Bom dia, Leandro. É uma alegria imensa a gente estar aqui com você para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz. Acredito que todos vão gostar muito. Sim. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para falar um pouco do nosso programa e fazer essa ponte entre tudo que a gente aprende e a sociedade. Um prazer estar aqui. É isso aí. E, professora Meire, eu queria que você começasse explicando o que é o PET-ACS e quais ações vocês desenvolvem. Eu gosto muito de história, então vou fazer uma linha do tempo, embora Por favor. curtinha, né? Então, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, é uma política pública do MEC, né, o Ministério de Educação e Cultura, uma das mais longevas. Ela nasce lá em 1979 e, no primeiro momento, ele ficou com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES. E aí esses estudantes recebiam uma bolsa para fazer a iniciação científica, fazer aquele preparo para chegar na pós-graduação. E aí esse movimento ele teve uma inflexão lá nos anos 2000, que aí a gente sai da CAPES e vai para o MEC, lá para a Secretaria MEC-CESU, se não me falha a memória. E aí ele tem uma dimensão agora muito mais capilarizada, eu acredito que muito mais interessante para quem integra o PET. Porque o PET, quando ele entra no MEC, ele necessariamente precisa atender aquele nosso tripé maravilhoso, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Sim. Então, o nosso PET, que é o Programa de Educação Tutorial Aplicando as Ciências Sociais, ele fica lá no CADECOM, nosso CADECOM da UFRR, que a gente chama carinhosamente da nossa escola de negócio, né? Porque são 4 cursos, mais o ICJ, que antes o direito também ficava lá conosco, né? Então, o PET-ACS, ele contempla os cursos de administração, contabilidade, direito, economia e secretariado executivo. Então, a gente forma os profissionais para os negócios roraimenses e para além também de Roraima, né? Então, nesse movimento de ensino, pesquisa e extensão, eu acredito que a grande maioria das pessoas reconheçam o PET pelas ações de extensão, mas a gente também atua fortemente nas outras duas dimensões, que é o ensino e a pesquisa também. Sim. Professora, você falando aí das ações, eu queria que tu explicasse um pouco sobre essas ações. Quais são as ações que vocês fazem, assim, tanto dentro desses 3 tripés, né? Traz um pouquinho de cada. Todos nós, hoje, o PET na universidade, nós somos 8 PETs, né? E o nosso, como é da Escola de Negócio, a gente atua nessa formação profissional. E aí eu vou perguntar para você, você estuda? Você gosta de estudar? Então, na dimensão do estudo, para 2026, a gente fez um planejamento coletivo construído. Hoje nós somos 14 petianos, né? 12 com bolsas e 2 petianos voluntários que não percebem a bolsa. E aí esse estudo ele precisa ser bom para o estudante, mas sobretudo consciente. Porque eu sempre pergunto para todo mundo que está em sala de aula, que está nas conversas de boteco, coisa que o valha, você sabe estudar? Quem te ensinou a estudar? Esse estudo te leva para onde? Então, essa dimensão do PET, a gente faz oficinas, rodas de conversa, reuniões, para a gente saber quem é você, como é que você aprende, como é que você sistematiza esse conhecimento, porque todo conhecimento, quando ele é apropriado, ele te dá emancipação, aquilo que o Freire fala, né? Essa emancipação é você saber quem é você e como você atua nesse mundo como protagonista
como sujeito pertencente daquilo que você é, daquilo que você quer e daquilo que você almeja. Na dimensão da pesquisa, para esse ano de 26, a gente tem aí um rol de produtos que a gente precisa entregar, entre eles resumos daquilo que a gente pratica, porque as ações de extensão acabam sendo o nosso campo, e aí a gente se apropria desses dados e transforma isso em artigo científico, em resumos expandidos, resumos. Agora mesmo a gente concluiu um, né, Maria? Maria vai falar um pouquinho disso. E a gente tem para 2026 conhecer os programas de pós-graduação da universidade, porque os estudantes que integram o PET são da graduação, que é a dimensão da formação profissional. Sim. Já a pós-graduação, a gente sabe que é a iniciação científica, né? A gente forma os cientistas para a produção do conhecimento. Então, esse ano a gente tem hoje 29 cursos na universidade de pós-graduação. A gente vai fazer um roteiro para ir conhecendo cada um, para aqueles e aquelas que se sentirem atraídos para fazer uma pós-graduação, sintam-se também inspirados a fazer o seu percurso pedagógico para além da graduação. E já na dimensão da extensão, que eu acredito que foi isso que nos trouxe aqui, é o nosso contato com a comunidade, né? Então, houve uma mudança no que a gente chama de extensão. Antes da legislação de 24, a extensão era toda a ação do estudante para além da sala de aula. Na universidade, isso mudou. O que é a extensão universitária hoje? É a apropriação desse saber, desse conhecimento técnico, e esse conhecimento técnico compartilhado com a comunidade. O que significa isso? Que o estudante que se apropriou, ele vai para a comunidade fazer essa devolutiva. Olha que legal. Então, assim, a gente tem aí pelo menos 10 ações de extensão. Uma delas é gestão ambiental, né? A gente trabalha com lideranças comunitárias para ter consciência do que é esse nosso lavrado, o que é essa nossa floresta, o que são essas nossas serras. A gente trabalha também com a feirinha do Tambaqui, que eu não sei se você soube, sim, é uma ação que a gente tem para realizar uma feira, para a gente angariar recurso, porque a gente tem um encontro nacional dos estudantes do PET, o ENAPET, todo ano. Então, nessa ação, a gente faz uma grande festa, organizada integralmente pelos petianos, para receber toda a comunidade universitária, assim como a comunidade externa à universidade também. A gente tem o CinePet, que nesse ano que passou, a gente chamou o diretor, o Alex Pisano, e a gente fez uma sessão, e aí ele vai contando a produção, o roteiro. Nossa, aquele making off que a gente chama, né? E foi muito legal o bate-papo. Tanto que uma das nossas petianas, nesse festival de cinema que teve, foi chamada também para integrar lá o pessoal. Foi muito legal. Então, além do CinePet também, a gente tem contação de histórias, que a gente trabalha com a rede pública municipal e a rede pública estadual. A gente tem um projeto sensacional, que é o do cyberbullying, né? Que é o Aldrin que coordena essa ação. A gente vai para as escolas e numa linguagem muito lúdica, muito participativa, a gente começa a perceber esse tipo de movimento que há, que por vezes nem a professora percebe, nem a coordenadora, mas as crianças nesse movimento que a gente empreende acabam soltando essas situações de bullying, né? Então, a gente tem também educação financeira. A gente acabou de chegar do Alto Alegre, a gente trabalhou lá com uma turma de agroecologia e técnico em agropecuária. A gente foi compartilhar uma oficina de educação financeira. Então, a gente sabe que hoje o consumo, para onde a gente olha, tudo é para você comprar, sim, né? E por vezes a gente tem visto aí uma inadimplência absurda que a gente nem precisa, mas a gente é tão captado a atenção para a compra que a gente se perde. Então, a gente também trabalha com educação financeira numa das oficinas. A gente trabalha com empreendedorismo, inovação, a gente trabalha com a
feira das profissões, e é muito legal, porque são os petianos que dizem, nesse movimento, o que é estudar direito, o que é estudar economia, o que é estudar administração, estar no secretariado, como é estudar contabilidade. Então, assim, a gente percebe que o linguajar ele é muito mais familiarizado do que aquela hierarquia do um coordenador, um docente fazer. Então, a gente percebe que no PET a gente estimula fortemente esse protagonismo estudantil. E, assim, eu sou suspeita para falar, porque é sensacional. Sim, a gente vê o brilhinho no olho dela quando ela fala. Maravilhoso. E agora eu passo para Maria, porque muitas ações, né? A gente vê várias áreas, várias atuações, principalmente dos estudantes. Ela entrega muito esse protagonismo para vocês. Como é que é ser estudante, participar do PET, ser petiana? Claro. Para começar, eu entrei no PET em abril de 2025, do ano passado. Então, já leva aí um pouco mais de um ano de PET. E eu acompanhei uma mudança de tutores, né? Então, a professora entrou um pouco depois de que eu já tinha entrado. E a gente estava com a tutora Geórgia. Mas participar do PET, desde que eu entrei, eu sou encantada por lá. Encantada por tudo que a gente faz, pelo nosso grupo, pelas pessoas que estão ali. Eu acho que é a minha casa dentro da UFRR, de verdade. Então, o nosso protagonismo é fortemente estimulado, de verdade. Desde que eu entrei, a professora entrou com a gente. Ela vem trabalhando para a gente aprender sobre, primeiro, se conhecer, estudar e depois poder levar o que a gente aprende e compartilhar, fazer uma troca para a comunidade. Ela sempre fala que a gente não leva nada para ninguém, a gente faz essa troca. A gente não vai lá para colonizar ninguém. Então, a gente sempre troca saberes com a comunidade e aprende em conjunto com eles. Então, ela sempre faz perguntas, realmente, como ela falou no início. Como eu estudo, o que eu gosto de estudar, o que eu quero fazer, porque a gente não faz nada que não gosta. Então, se a gente for pegar para fazer alguma coisa que não gosta, vai sair, pode sair mal feito, não vai sair com empenho, não vai sair com amor, e tudo que a gente faz tem que ser com amor. Então, aqui eu já coloco, tudo que nós fazemos no PET, gente, é com muito amor. Tudo que a gente faz, a gente gosta muito. E nós, em conjunto, somos os protagonistas de tudo que a gente faz para a nossa própria formação. Então, como eu estudo, como eu gosto de estudar, o que eu gosto de estudar, como eu aprendo, a gente fortalece primeiro essa base do ensino. A partir disso, a gente vai para a pesquisa. Então, fazemos as nossas ações de pesquisa para poder aprofundar e depois a gente faz essa troca com a comunidade, que é sair levando aí para o Iramutã, para Alto Alegre e para o próprio pessoal de Boa Vista, para as escolas, para que elas possam ter esse contato com a universidade, porque o que a gente percebe indo nas escolas da rede pública é que esses alunos se veem um pouco distante da Universidade Federal, então a gente quer aprofundar. Quando o Aldrin vai com o cyberbullying, ou quando a gente faz a Feira das Profissões, nós tínhamos antigamente também um quiz das profissões, onde as crianças recebiam premiações, já tivemos ações de leitura nas escolas. A gente aprofunda esse contato da universidade com a comunidade e estimula essas crianças, olha, no futuro a gente quer vocês aqui, a gente quer o pessoal aqui conosco. Então, fortalecer essa base do nosso estado, né, da nossa região, e levar para fora também, como a gente já levou para o Iramutã. Eu estive em Iramutã com a professora, e com o Samuel, o Israel e o Aldrin, e levamos também essa base da UFRR. Falamos, olha, vai ter o vestibular, a gente espera que vocês estejam depois aqui conosco na UFRR. Esse lugar é para todos, é para pertencer. Eu vou só complementar essa fala da Maria, Leandro, que foi muito legal a gente ter ido para o Iramutã. A gente estava com uma oficina programada para fevereiro e, por conta de internet, a gente sempre acredita que as pessoas não têm acesso também, né? Então, a gente saiu daqui, né, Maria, com 40 pessoas inscritas para a oficina, né? E chegamos lá, tinha 160. Eita! E foi maravilhoso. Um desafio aí. Mas foi maravilhoso. Didaticamente, a gente teve que fazer um alinhamento, né? A gente tem um site que a gente publica e divulga todas as nossas ações, mas o que me encantou foi uma das perguntas que Maria fez, né? Porque eram estudantes, porque o Iramutã, ele é reconhecido nacionalmente por ter a população mais jovem do Brasil, dos 5.000
571 municípios, o Iramutã é o que tem a população mais jovem, entre 14 e 15 anos. E a gente fez essa amostra lá. Quem tem 14 anos? Todo mundo levantava a mão. Quem tem 15? Eu falei, o IBGE está correto. Então, assim, a gente estava trabalhando com o pessoal do ensino médio, das 2 escolas que estavam lá, e Maria fez uma pergunta. Gente, quem é que vai prestar o vestibular? No primeiro momento, 4 pessoas perguntaram, e à noite ela ficou inquieta. Ela falou, professora, a senhora viu que só 4 pessoas vão fazer vestibular? E é muito, sabe, como ela ficou inquieta, como aquilo mobilizou energia para que no outro dia a gente voltasse para a oficina, e no final da oficina ela perguntou de novo, e aí já 19 pessoas. Então, levar a universidade, aquilo que a gente faz para essa troca, esse partilhamento, nossa, é sensacional, é sensacional. Então, a gente saiu de lá tão feliz, e assim, os coordenadores de escola, a diretora de escola, o secretário municipal, até hoje a gente tem um vínculo. Quando é que vocês vão voltar? Então, assim, eu imagino que, como Maria falou, grande parte da rede pública, estadual e municipal não conhece a universidade como a gente é de fato, como a gente precisa fazer essa aproximação com mais frequência, né? Então, assim, foi maravilhoso, foi uma troca espetacular. A gente comeu da morida, né? A gente comeu os pratos típicos, a gente andou pela sede lá, e são paisagens assim deslumbrantes, deslumbrantes. E a gente está produzindo um resumo expandido para participar do ENAPET, mas o nosso pensamento é de fato fazer um artigo científico, porque a gente foi buscar as informações relacionadas ao Iramutã antes de sair, porque a gente faz um planejamento, a gente faz uma capacitação justamente didática, porque a gente sabe que a cultura ela diz quem somos, de onde viemos, né? Então, é descolonizar o pensamento, sempre. É sempre aprender com aqueles que a gente está chegando. E o que a gente leva é o nosso entusiasmo e aquilo que a gente pode melhorar do ponto de vista social, econômico e cultural, é sempre a troca, né? Sim. Então, a gente viu que o Iramutã, dos 5.571, também é o que tem menor renda per capita, que tem uns índices de vulnerabilidades maiores também, o IDH. E o que a gente pôde perceber, né? Que esses indicadores que são constituídos dentro da ciência, sobretudo a ciência econômica, elas captam elementos que o Iramutã não cabe. Então, eu tenho a maior diversidade cultural, quiçá do país, e esse IDH não capta. Eu tenho as paisagens cênicas mais deslumbrantes, e esse IDH também não capta. Então, me parece que fica uma pecha de um lugar pobre, vulnerável, que quando a gente chega lá é outra lógica. É assim, um espetáculo, assim, sensacional. Professora, eu vou lhe interromper rapidinho, porque a gente vai para um breve intervalo no nosso Assunto é Gestão. Fique com a gente. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Estamos de volta com o Assunto é Gestão, hoje conversando com a coordenadora do PET-ACS, a professora Meire Almeida, e com a petiana Maria Luísa. Professora, você estava falando aí dessas ações que o PET faz externas, né, à universidade, e um pouco também dessa importância de levar essas ações para a comunidade, principalmente lá no Iramutã, né? Eu gostaria principalmente que você voltasse com esse raciocínio de que tem as belezas, eles produzem os conhecimentos, e ainda não tem essa visibilidade. Vocês conseguiram aí, com esse trabalho do PET, acessar, né, esse outro lugar do município. Como é que foi isso? Exatamente. Então, a gente pegou o IDH, a renda per capita, o PIB, e olhou a fundo quais são os elementos que integram esses indicadores econômicos e sociais, né?
E a gente percebeu que eles não conseguem captar para além dessas dimensões. Então, a dimensão ambiental é totalmente invisibilizada, a multiculturalidade é completamente invisibilizada. Então, assim, você não tem como comparar banana com maçã, embora ambos sejam frutas, né? Sim. Mas cada uma tem os seus nutrientes diferentes, as suas características diferentes. Então, assim, a gente vai fazer um artigo nessa perspectiva de ir além, que se esses indicadores são criados para a gente criar um padrão, criar rankings, criar elementos que o Vale de comparabilidade não conseguem captar essa riqueza e essa diversidade sociocultural que o Iramutã tem. E nessa perspectiva, outro elemento que eu trago para você, a gente teve no primeiro semestre na escola Jaceguai. A gente foi convidado para fazer oficinas de fake news. E a gente percebe, a gente foi o Fundamental 2, de 6º ano a 9ª série, 9º ano, né? Agora mudou a nomenclatura. E você percebe uma diversidade cultural dentro das escolas extraordinárias. Você tem colombianos, venezuelanos, guianenses, brasileiros. Então, como é que a gente está formando os nossos professores da educação básica para dar conta dessa sociodiversidade? Então, eu acredito que Roraima ela tem se colocado num lugar excepcional. Sim. Em termos de diversidade biológica, porque a gente pôde perceber, do ponto de vista dessas unidades de paisagens, coisas que existem só aqui, né? Então, a gente tem no norte, como a gente teve, o Iramutã, uma temperatura mais amena, a gente usa casaco, as serras são belíssimas, e aí a gente chega no Lavrado, esses campos abertos, e quando a gente vai, que a gente esteve em Manaus, ano passado a gente foi conhecer o PET Bio, o PET Biologia, a gente foi conhecer um projeto da UEA e a gente foi no INPA. E a gente se encanta com o Amazonas também, mas lá as unidades de paisagem são predominantemente de floresta, né? Sim, então da floresta aquela amazônica. temperatura quente e úmida. E aqui não, a gente tem uma diversidade de temperatura. Então, assim, eu acredito que vivenciar com esses estudantes essas experiências, elas são transformadoras. Sim, sim. Olha, fica arrepiada. Não, a gente vê um brilhinho no olho dela falando disso. E eu passo agora para a Maria para tu falar, trazer, depois de tudo isso que a professora ressaltou, acho que é a importância desse trabalho no PET, qual que tu mais gostou de fazer, qual que mais te marcou assim dentro do PET? O que mais me marcou, eu diria que essa viagem do Iramutã, porque foi conhecer outra realidade, né? Conhecer outro município de Roraima e poder sentir que a gente fez essa troca com a comunidade, conhecer outros estudantes da rede pública, poder levar um pouquinho da universidade para eles e, sobretudo, aprender também. Quando a gente faz essas ações, a gente se fortalece muito como estudantes da Universidade Federal, porque fazer essa troca de cultura, ter esse contato, é uma coisa que a gente não consegue dentro da sala de aula, né? Então, estudar direito, estudar administração, estudar economia, dentro da sala de aula é uma coisa totalmente diferente de você ir a campo e conhecer essas outras realidades, conhecer a comunidade em si, perceber os problemas que existem, as belezas que existem no nosso estado de Roraima. Então, fortalece muito a nossa estrada universitária enquanto acadêmicos. Por isso que eu acho que o PET é um programa excepcional. Eu sempre falo, quando abrem inscrições para o nosso PET e para os outros PETs, gente, façam o PET, porque você recebe uma bolsa de R$700 para fazer uma coisa linda, uma coisa que a gente ama fazer. Então, essa ação me impactou muito, e esse contato que a gente tem com a comunidade, porque eles também não esquecem, né? Então, até hoje tem gente no Instagram da viagem que a gente fez para o Iramutã. E saber que a gente impactou aquela vida, falar um pouquinho do vestibular, falar, gente, façam vestibular. E eu senti que a gente teve um impacto ali naquele lugar. De verdade, eu acredito que as pessoas com quem a gente conversou, elas vão prestar depois este vestibular e vão entrar aqui na UFRR, vão fazer parte da comunidade acadêmica e podem ter um futuro brilhante e vão se destacar com certeza porque eram crianças super inteligentes. Então, eu senti que a gente teve esse impacto, fiquei muito feliz. A outra foi a nossa viagem para Manaus também, que foi incrível a gente conhecer outro PET, conhecer outro estado e ir verificando a paisagem ao longo da viagem, fazendo paradas, conversar com o pessoal. Foi incrível.
Agora, outra ação que é super importante, mas que eu não estive presente, foi a do ENAPET, que foi o Petiano Aldrin e a Fernanda que viajaram, que é incrível poder apresentar os trabalhos do nosso PET para os outros PETs de todo o Brasil e, sobretudo, escutar os PETs de todo o Brasil falando, e com isso você vai podendo aprender e fazer essa troca, porque o nosso PET é um pouco mais novinho, mas existem PETs muito mais velhos, então com eles a gente vai aprendendo. É uma ação super importante também, é por isso que a gente faz a Feirinha Tambaqui, que foi a grande sensação agora, do mais recente. Essa Feirinha Tambaqui é tudo pensando, gente, em poder levar o nosso trabalho para o Brasil e poder captar as ações dos outros PETs e com isso aprender também. Por isso que existe a Feirinha Tambaqui. Sim, professora, já a gente volta, principalmente na Feirinha Tambaqui, que já virou assim, acho que a porta-voz do PET, né? Leva o PET para a comunidade, principalmente dentro da universidade. Mas eu queria que você falasse sobre, para quem tem interesse de ingressar, principalmente no PET Acesse, como é que funciona, quando abre as inscrições, estão abertas? Então, a gente tem um processo seletivo que é divulgado amplamente dentro da universidade, porque quem coordena todos os 8 grupos PETs da universidade é a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. E o diretor, Valtenia, que coordena todos os PETs. Então, a gente teve agora, em janeiro, o desligamento de um petiano, não foi? Aí a gente fez o processo seletivo e a gente já fez um cadastro de reserva, porque a gente sabe que agora no meio do ano 2 petianos vão se formar e no final do ano 8 petianos vão se formar. Então a gente deixou um cadastro de reserva já para ocupar essas vagas, mas provavelmente em janeiro do ano que vem a gente mais uma vez abre um edital para a gente selecionar novos ingressantes no programa. E aí vocês têm... Desculpa. Pode falar. Desculpa. Como Maria falou, eles recebem uma bolsa de R$700 por todo o período que eles integrarem o PET. Então, um dos critérios de ingresso é pelo menos ter cumprido o primeiro semestre. Isso. Então, você pode, imagina, se você tem um curso de 4 anos, 3 anos e meio, você percebeu uma bolsa de R$700 para estudar, para trabalhar naquilo que você futuramente vai ser um profissional. Então, eu acredito... Eu, sem sombra de dúvidas, eu acredito que o PET... Nós somos hoje, no Brasil, 851 grupos. É a política pública mais longeva porque ela tem esse caráter de uma formação integrada e integral. Com certeza. Sim. E, professora, isso que eu queria ressaltar, para quem tem interesse também tanto de curiosidade, né, sobre o PET, mas interesse de conhecer essas ações que vocês fazem. Vocês têm alguns canais de divulgação, né, do PET? Você poderia ressaltar para a gente? Esse ano, a gente criou uma das ações de extensão, exatamente essa, a popularização da ciência. Então, a gente tem um site, a gente tem as nossas redes sociais, sobretudo o Instagram, que é o mais acessado. A gente tem uma nova petiana que vai fazer o TikTok, né, que até agora não apareceu, mas vai estar lá. Então, é só procurar PET ACS que a gente vai estar lá com todas as imagens das viagens, dos encontros, das formações. Como eu falei para você, o CinePET, não só a gente leva para as escolas, mas, sobretudo, a gente também participa como um momento nosso, que a gente vai ao cinema, todos nós, e aí a gente sai de lá sempre muito impactado e fica assim, e aí? Então, assim, esse momento de apropriação coletiva daquela história, porque filme é sempre uma história para contar, né? É sempre tão bom. E tem um autor que ele diz que a gente acaba se unindo mais, se amando mais nos momentos de confraternização. Então, no PET também a gente tem um momento de confraternização, que criam esses laços invisíveis de amor, entende? Então, é muito legal. Sim. E, professora, a gente está chegando ao final, né, do nosso programa, mas antes eu queria que você falasse sobre essa importância do PET Acesse, principalmente na vida dos estudantes, né, nessa carreira aí, nessa vida acadêmica dos estudantes, porque eles ampliam as experiências, ampliam aí os horizontes dele para além da universidade, né? Qual que é a importância disso? Eu acho que a gente não consegue, tem subjetividades que a gente não consegue mensurar, a gente consegue só sentir em termos emocionais. Então,
eu me sinto um pouco uma mãe também desses petianos. Então, Maria está aqui para compartilhar isso, que vai agora para a Colômbia, né? E eu fiquei tão feliz quando ela falou: professora, eu passei no processo seletivo para a gente fazer mobilidade internacional, e eu queria ouvir da senhora o que a senhora pensa sobre. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu falei: minha filha, vá, porque é uma experiência sensacional, sensacional. Então, se a gente conseguisse, de alguma sorte, mensurar tantas conquistas, tantos aprendizados, com certeza nós não seríamos humanos, porque humano é pura emoção também, embora a gente encontre outras formas de medir. Mas eu acredito que a importância de estar no PET, de conseguir contribuir com essa formação altamente qualificada é um compromisso que a universidade pública, gratuita e de excelência tem. Sim. E nós chegamos ao fim de mais um Assunto é Gestão. Professora Meire, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhar essa experiência. E Maria, também muito obrigado por trazer aí essa experiência de aluna do PET, que a gente consegue ver essa importância que o PET tem para vocês duas. Que legal. A gente que agradece. A gente ficou tão feliz quando foi convidada, que acho que essa vitrine a gente precisa, de fato, disseminar, né? Quanto a gente puder. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso programa com vocês. Então, depois eu espero acessem as nossas redes sociais, entrem em contato. Quem sabe fazer alguma parceria, se for algum outro grupo PET da UFRR ou qualquer grupo da UFRR também. A gente pode estar fazendo uma ação juntos, Sim. Então podem entrar em contato com a gente. É um prazer estar aqui. É isso aí. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Até mais.